Em relação ao Atlético Mineiro e Palmeiras e Atlético Mineiro, né? Um jogo abaixo, né? O Danilo fez falta? Faz, né? Hoje é o principal jogador do meio campo do Palmeiras e um dos principais jogadores do time, né? Lá o Keno também, por parte do Atlético Mineiro, fez falta, um jogo abaixo, sem pouca criatividade, poucos goleiros trabalharam, né? Talvez seja assim um respeito também muito grande, né? São duas equipes aí que vai viver aí a temporada em busca de título na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e na própria Libertadores, vivos em tudo. Chegam muito iguais, o Atlético Mineiro é campeão mineiro, o Palmeiras é campeão paulista, o Atlético Mineiro é campeão da Supercopa do Brasil, o Palmeiras da Supercopa da... Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana, né? Até nisso, tudo muito igual. O jogador do Atlético Mineiro, jogadores do Atlético Mineiro na seleção brasileira, no caso do Arana, o Danilo também, o Gustavo Gomes defendendo a seleção paraguaia. Tudo muito equilibrado, mas a verdade é que o jogo hoje foi muito abaixo daquilo que se espera, né? Pelo que ficou, ainda ficou muita coisa de boa, né? Infelizmente o Veiga machucou, né? O Dudu não jogou aquilo tudo que sabe, o Rony tava... Achei até o Rony no primeiro tempo muito bem, né? E por parte do Atlético, o Hulk abaixo, o Nath Fernandes, muito pouco. Apresentaram muito pouco aqueles jogadores que a gente esperava que pudesse fazer a diferença. Bruno, com relação, a gente já vai arrumar aí o áudio do Pipeno, ele também acompanhou a partida, o Bruno também. Bruno, com relação a esse jogo do Palmeiras com o Atlético Mineiro, é uma situação que não foi um bom jogo, mas era o esperado, né, Bruno? Era esperado um jogo equilibrado, né? Um gol, às vezes, poderia abrir um pouquinho mais o jogo, né? O time no primeiro tempo, o Atlético até ficou um pouco mais com a bola, mas a melhor chance foi do Palmeiras, com o Navarro. Perdeu um gol que não poderia perder. No segundo tempo, o Palmeiras tentou agredir mais. Até o Mohamed tirou o Sacha, colocou o Otávio, reforçou o meio. Então, o 0-0 foi justo. Acho que até as chances mais claras foram do Palmeiras, mas 0-0 justo. O Palmeiras, dos seus 5 principais jogadores, ele já não tinha 3, né? O goleiro, o Everton, o Danilo e o Gomes, e perdeu o Veiga logo no início. Então ficou o Dudu ali dos principais jogadores do Palmeiras. E o Atlético sem o Arana, sem o Zaratio, sem o Keno, também estava desfalcado. Não foi um bom jogo, não. O Wilton Pereira Sampaio também colaborou para isso. Claro que não é culpa do árbitro que o jogo não foi bom, mas o que marca de falta é esse homem. Aí chega na Copa do Mundo, ele vai apitar a Copa. Quando ele apita jogo internacional, não só ele, vários árbitros brasileiros, eles apitam jogos internacionais de um jeito e jogos aqui de outro jeito. Aqui para o jogo, para e tudo é falta, encosta é falta, encosta é falta. Aí quando vai apitar um jogo internacional, deixa a bola rolar mais, não interfere tanto no jogo. E ele que vai para a Copa do Mundo junto com o Rafael Claus, né? Também colaborou para o jogo não andar muito, mas principalmente, claro, são os jogadores que são os responsáveis por um jogo bom, por um jogo ruim. E não foi bom, não. Foi um 0-0 justo, né? Ninguém foi muito melhor que ninguém. Talvez o Atlético um pouquinho no primeiro tempo, o Palmeiras no segundo, mas nada que merecesse algo melhor, não. Agora, Zé, o Palmeiras teve a chance para definir o jogo, né? Sim. Que foi aquela chance que o Dudu achou o Navarro. E o Navarro realmente ele desperdiça uma chance claríssima de gol. Foi um jogo também que vocês acham que não foi o esperado também pelos desfalques dos times? Porque a gente tinha jogadores em seleções, o Veiga saiu, é preocupante, né? A torcida do Palmeiras deve estar louca para saber o que aconteceu com o Veiga, porque é um jogador importantíssimo para essa sequência do Palmeiras para o resto do ano. Agora, os desfalques fizeram diferença, vocês acham, na partida de hoje? E o Navarro teve essa chance também de dar a vitória para o Palmeiras, né, Zé? Além dessa chance do Navarro, tivemos uma com o Rony, que todo mundo, quando ele pega a bola assim e levanta a bola na área, a gente espera uma bicicleta. Ele tentou um voleio de pé direito. Para mim, foi oportunidade perdida por parte do Rony. Era para ele ter guardado aquela lá, colocado na rede. E tivemos o lance do Dudu, que ele costurou pelo meio, tentou bater de esquerda, o zagueiro chegou em cima, mais mérito do zagueiro, que travou na hora certa. Mas algumas oportunidades foram criadas. Eu fiquei muito decepcionado porque, apesar dos desfalques, em relação a desfalques, o Atlético Mineiro, de última hora, assim, sem o Arana, sem o Zaratio, o Keno já estava fora há algum tempo. Eu acho que pesaram mais os desfalques do Palmeiras, especialmente Danilo, que comanda tudo no meio campo do Palmeiras. O Veiga, que trabalha muito bem essa parte ofensiva, é um jogador decisivo na parte ofensiva da equipe do Palmeiras. O Everton foi bem substituído pelo Marcelo Lomba, ali ok, mas o Gustavo Gomes é outra liderança do time, e isso faz falta, faz muita diferença num jogo desse. Então acho que o Palmeiras é mais prejudicado com as ausências desses jogadores, mas eu esperava
esperava mais por quê? A gente fica na expectativa de 3 jogos, de 3 confrontos no Campeonato Brasileiro. Entre aqueles pelo investimento, pelos elencos, a gente imagina que vão brigar pelo título, quando a bola, antes do campeonato começar até. E nesse início também, você já está tirando o Flamengo, mas acho que está cedo ainda. Vamos deixar mais um pouquinho, vamos esperar mais um pouquinho. Mas jogos entre Palmeiras e Flamengo, empate lá no Maracanã, bom jogo, 0-0. Palmeiras e Atlético, você tem aquela expectativa, cria uma expectativa grande, 0-0. Primeiro tempo foi até aceitável, segundo tempo muito ruim, muitos erros naquelas enfiadas de bola, dos lançamentos. Eu acho que as duas equipes erraram bastante e o jogo, especialmente no segundo tempo, para mim foi decepcionante. Eu não esperava, eu esperava mais, mesmo com desfalques de Palmeiras e Atlético Mineiro. Com o Paulo Souza, pra mim o Flamengo não briga pelo Campeonato Brasileiro. Libertadores talvez, porque a gente já viu o treinador ruim ganhando Libertadores. Agora, brasileiro com o Paulo Souza, impossível pra mim o Flamengo brigar pelo título. Vamp, falando sobre essa situação do jogo em si, o que faltou, na sua opinião, pro jogo ser um pouco melhor? Porque são 2 timaços. Mesmo com os desfalques, a gente tem aí Palmeiras e Atlético Mineiro. Hoje, com essa má fase do Flamengo, são os times a serem batidos no futebol brasileiro. Claro, o Palmeiras vive uma melhor fase que o Atlético, vive, mas era um jogo que a gente esperava mais, né, Vamp? Por que muitas vezes esses jogos entre favoritos, entre esses clubes fortíssimos, eles não... Como que eu posso dizer? Eles não dão retorno da nossa expectativa. Por que o jogo não foi bom como poderia ser? Então, Pilhado, você vê, né? Em algum momento, né? O Zé acabou de falar, Flamengo e Palmeiras empate no Maracanã. Atlético Mineiro, o Palmeiras e Atlético empate. Mas dentro da competição que eles estão disputando, o campeonato de pontos corridos permite que você possa empatar os 2 jogos. Só que em algum momento aí na competição, né, Libertadores, que passando o Palmeiras e passando o Atlético, eles se pegam, né? Não tem mais gol fora de casa, que nem foi a temporada passada. Foi um 0-0 aqui em São Paulo e 1-1 lá em Minas, onde o Atlético perdeu, saiu da Libertadores invicto, né? Eles podem se encontrar de novo. E aí 2-0, aí é jogo que você tem que jogar para passar mesmo, para ganhar, porque não é que nem o Campeonato Brasileiro que permite que, por pontos corridos, você empate e chega ao título. Copa do Brasil, Libertadores não permite isso, né? Tanto por parte do Flamengo também, né? O Flamengo no jogo foi até melhor, como o Zé falou, Flamengo e Palmeiras no Maracanã foi melhor do que o jogo de hoje. Faz falta o Danilo? Faz. A Arana faz. Mas eu acho que não foi por isso, não. Eu acho que foi mesmo pela competição, né? E é terça ou quarta, Bruno, que vai ter a sorteio da Copa do Brasil. Terça-feira, tem um sorteio. Em competição de mata-mata, não tem como alguém tem que passar, né? E Berno, agora sim com o seu microfone, ok. O que falar sobre esse jogo? E você concorda com o Vamp? Por que você acha que muitas vezes esses jogos entre os grandes favoritos, eles não fazem, né? Eles não dão esse retorno de expectativa que as pessoas têm, que seja um jogão. Flamengo e Palmeiras até foi um jogo bom. Eu achei um jogo melhor do que hoje. Eu achei que hoje os 2 times se estudaram muito e arriscaram um pouco. E marcaram muito, Pilhado. Foi um jogo muito truncado, né? Estou até olhando aqui o scout do jogo. 50% de posse de bola para cada um. O Atlético fez... Desculpa, o Piperno continua com o microfone ruim, então vou pedir para nossa técnica aí Peço o meu pro Piperno. Peça o microfone do Vamp pro Piperno. Pronto, o Vamp é um cara solícito. Pilhado, deixa eu só falar uma coisa. Tem 2 campeonatos assim que você olha nesses pontos corridos. E algumas frases feitas. Tem os confrontos diretos, aí entre as equipes que brigam pelo título. E como a gente já colocou, Palmeiras e Flamengo empataram. Agora Palmeiras e Atlético empataram. O jogo entre Flamengo e Atlético foi válido lá pela Recopa e não pela Supercopa, pela Supercopa, não Recopa, perdão, pela Supercopa, o vice-campeão brasileiro enfrentando o campeão da Copa do Brasil. O Flamengo até jogou bem naquele jogo, mas aí já não vale para campeonato brasileiro. Agora, existem pontos irrecuperáveis, que é os grandões perderem pontos, especialmente dentro de casas, para equipes que não estão brigando pelo título do campeonato brasileiro. Palmeiras perdeu o jogo dele para o Ceará.
Flamengo perdeu hoje pro Fortaleza, não sei se perdeu algum outro jogo importante dentro de casa, eu acho que não, né? O Atlético Mineiro, eu tava trocando ideia com o Bruno aqui, lembrei do jogo do Coritiba que empatou, né? Ele nem perdeu, né? Acabou empatando, é um tropeço em casa também. Ou seja, até aqui parece que tá meio equilibrada até a nossa questão entre esses três no Campeonato Brasileiro, né, Bruno? Todos têm os seus tropeços. Assim, o real é que não tem nenhum time voando assim no Campeonato Brasileiro. Acho que o que joga um pouco melhor é o Palmeiras mesmo, né? Mas não tem. Você pega o pior é o Flamengo. Dos grandões, né? Dos que a gente espera que lute pelo título, sim, né? Mas o Flamengo não tá bem. O Galo pode jogar mais. Aí você vê o Corinthians líder, ok, todos os méritos. Aí você vê os jogos do Corinthians, né? O Vamp trabalhou no jogo ontem também. Assim, não é um grande futebol. Assim, não tem ninguém que se diga, né? Esse é o time que tá jogando muito. Esse é o time que é a ser batido agora pela bola, pelo futebol, né? Como eu falei, acho até que o Palmeiras é o melhor até agora no desempenho, na bola jogada. Mas é um campeonato que está bem aberto por isso. Acho que vão chegar os favoritos mesmo, mas não tem ninguém jogando muita bola, não. Pronto, Piperno. Agora você tem a palavra. Não, então, eu falava exatamente sobre o scout do jogo, né? Que mostra a igualdade, 50% de posse de bola para cada um, poucas finalizações. Aí tem aquele item das big chances, das grandes chances. O jogo todo, foi aquela do Navarro. Então, realmente, muito pouco. Agora, veja, esse empate, ele mascara duas coisas. A primeira é que é óbvio que o resultado acaba sendo muito melhor para o Atlético, porque empata com o rival direto fora de casa. Agora, são 9 rodadas, mais ou menos um quarto do campeonato. Nesse primeiro quarto de campeonato, o Palmeiras já pegou Flamengo, Atlético Mineiro e o Corinthians. Além do que, dos 3 clássicos estaduais, o Palmeiras já fez 2. Então, é um Palmeiras que já deixou pelo caminho muitos jogos mais sensíveis, né? Isso, na frente, pode fazer alguma diferença. Mas esse jogo, por ser em casa, não. Era um resultado que o Palmeiras podia conseguir a vitória. E aí seria ainda melhor. Não, mas é por isso que eu disse que esse resultado foi, de fato, hoje melhor pro Galo. Agora, o Palmeiras tem tudo isso, né? O fato de que já pegou o Galo, Flamengo, pegou o Corinthians, já jogou contra o Santos. Então, é algo também que quando o técnico faz o cálculo dele, ele considera esse tipo de coisa. É o atual campeão brasileiro, né? Exatamente, com um peso diferente. Mas é óbvio que os desfalques acabaram pesando, a qualidade do jogo não foi a esperada, e também foi um jogo em que os dois times optaram, né, por correr menos riscos, porque, assim, você perder, por exemplo, um jogo como o Palmeiras perdeu para o Ceará, mesmo sendo em casa, é uma coisa. Você perder um choque para um adversário direto, aí tem um peso maior, embora lá na contabilidade sejam os mesmos 3 pontos. Mas a gente sabe que em um campeonato como esse, que é uma maratona, há 3 pontos que acabam pesando e valendo mais do que outros. Vamp, e se a gente for ver também, são números assim que impressionam dos dois lados. Tanto o Palmeiras em casa, quanto o Atlético Mineiro fora. Porque, o Palmeiras em casa já são 19 jogos e só uma derrota. Ou seja, é um Palmeiras muito difícil de ser batido em casa. Ceará. Foi contra o Ceará, aquela partida atípica na abertura do Campeonato Brasileiro. São 16 vitórias, aqui tá escrito gols, 16 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Atlético Mineiro, como visitante na temporada, ele também só perdeu um jogo. Então são 2 clubes que, independentemente se jogam fora, dentro de casa, porque o próprio Palmeiras também é fortíssimo fora de casa, eles são difíceis de ser batidos, né, Então, por isso que eu entendo até o empate, né? O empate nesse jogo, porque se você pegar a temporada também do Atlético Mineiro em casa, ele vai perder agora pro Tolima, na Libertadores. O Atlético Mineiro estava indo numa sequência, batendo um recorde até de Libertadores não perder em casa e tudo, né? São 2 equipes que sabem se defender bem, apesar da mudança, não é mais o Cuca, é o Turco Mohamed que está aí com 4 meses de trabalho no Atlético Mineiro, o Abel fazendo aí quase 2 anos de Palmeiras. Não, são equipes que perdem muito, mas muito pouco mesmo, seja qual for a competição. Lógico que em algum momento você vai ter que sair de uma delas. Por exemplo, o Atlético Mineiro ele sai da Libertadores invicto, né, na temporada passada, com um gol fora de casa, que foi o gol do Dudu, né, no jogo de volta lá em Belo Horizonte. Então vejo o resultado, um resultado normal, como o Perno falou, melhor para o Atlético porque jogou fora. No segundo turno ele tem que pegar o Atlético Mineiro em casa. A gente não sabe a situação até chegar lá. Pelos últimos jogos, o empate aqui e empate lá, né?
E também tem isso. O Corinthians, por exemplo. O Corinthians está na liderança do campeonato e tem aí mais uma sequência de jogos que não é a sequência que o Palmeiras pegou. O Palmeiras já pegou, já foi lá no Maracanã, né, já pegou o Atlético Mineiro. Quer dizer, já fez os jogos contra os dois favoritos, junto com ele a ganhar não só o Campeonato Brasileiro, mas as outras competições. Já se livra disso e joga em casa, né, contra o Flamengo. Veja o normal. O jogo não foi bom. O Corinthians ontem foi horrível. Né? Só fez a jogada do gol e é líder do campeonato. Então, tem que passar esse pano. O outro concorrente. Daqui a pouco vai falar que o homem tá nervoso aqui, hein? Não, por favor, aí, pra falar do Paulo por favor, Souza aí, ó. hoje. Me aguarde. Um chá de camomila pra esse rapaz aqui, que eu tô tomando cada bico por debaixo da mesa aqui, ó. Me aguarde pra falar do Paulo Souza hoje, porque tem gente aí nessa mesa que defendeu muito. Defender um treinador horroroso como ele, eu acho que é difícil. Eu quero saber argumentos pra defender o Paulo Quando Souza. chegar o momento, você porque fala eles por não quem existem. defendeu. Eu vou falar. E você foi um. Que falou que ele Estou demorou, presente aqui. que precisa de tempo. Não estamos ao vivo em todas as plataformas? Estamos ao vivo. Então, é isso aí. Então a gente vai Vou debater até falar sobre que nem o Piperna. Quer dizer, bota... Vem em mim aqui sozinho. É isso. Não, aí Piperna bate, Hoje olha o vai ter celular. debate, tem muito debate ainda.